gente tem essa honra, esse grande orgulho de receber aqui o Odair Tramontim. Eu já tinha feito a entrevista com ele por telefone, o Flávio já tinha feito aqui com o Marquinhos pela manhã também, e hoje eu tenho esse prazer de entrevistá-lo ao vivo. Doutor Odair Tramontim, seja muito bem-vindo ao Jornal da Cidade, segunda edição. Muito boa tarde, professor, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, desta vez pessoalmente, conversando sobre esse ano eleitoral, que para mim é uma honra muito grande representar o Partido Novo como candidato a governador de Santa Catarina. Fico à tua inteira disposição, como sempre, um papo leve, aberto, construtivo, para mostrar para os catarinenses quem é o Tramontim, quem é o Barbosa, quem é o Lucas Gotardo, enfim, o Partido Novo, que é essa semente de esperança de uma política nova, de uma política diferente, porque nós percebemos no cidadão comum o desejo da mudança, mas o desejo da mudança consistente, da entrega de resultados, da construção do Brasil que nós queremos para os nossos filhos e para as próximas gerações. Então, boa tarde, é um prazer enorme, fico à tua inteira disposição. Prazer é todo nosso. Eu vou aproveitar a presença também aqui do Luiz Barbosa Neto, do Barbosa e do Lucas Gotardo, e começa essa pergunta dizendo o seguinte: o Novo é um partido muito orgânico, né? O Novo é um partido com ideias muito claras, muito estabelecidas, e uma prova disso é que é difícil encontrar o Novo numa coligação, porque há valores que o Novo não abre mão, né? E aqui no nosso estúdio a gente está recebendo também, dentro dessa ótica, um candidato ao Senado, né, para Santa Catarina, que é o Barbosa. Barbosa, como é que é encampar essa luta para ser senador por o Estado de uma forma tão orgânica, dentro de um partido tão construído em termos de ideias, que não vendeu a sua iniciativa para uma vaga de vice, ou não pleiteou essa vaga do Senado em uma outra composição? Eu tenho certeza que certamente para vocês é uma campanha que tem esse afinco muito parametrado e balizado dentro de uma ótica partidária construída e consolidada, né? Boa noite, professor. Primeiramente, eu queria agradecer também esse espaço, que somente nesses momentos é que o Novo tem a mesma capilaridade dos partidos que sujam as mãos com o dinheiro público. Sujam as mãos com o dinheiro público. E nós não abrimos mão desses princípios, não é? Então, quando você manifestou que é uma evolução orgânica do partido, nós fazemos questão que seja assim. Uhum. E nós temos consciência de que este é o caminho mais difícil, mas é o caminho certo. Nós optamos em fazer a coisa certa da forma certa e sempre fiel a esses princípios morais. Porque nós, do Partido Novo, estamos enfrentando todos os demais partidos como se fosse um Davi enfrentando Golias, com a convicção que o povo brasileiro merece esse respeito com o pagador de impostos, aquele que transforma a sua vida em trabalho, o seu trabalho em dinheiro, paga 40% de impostos ao longo da sua vida e não recebe nenhuma volta desse esforço, desta vida colocada nos cofres públicos. Então eu, Luiz Barbosa, sou um cidadão comum que está se colocando à disposição da população catarinense para representar o cidadão comum, aquele que está enojado com esta política que nos envergonha a todos. Então você falou bem, e eu repito, nós não abrimos mãos de princípios e de valores morais. Ô Barbosa, você é médico, o doutor Odair é promotor de justiça, e com um trabalho muito interessante também no combate à corrupção, ou ideais que permeiam o combate à corrupção. E o Lucas, na verdade, já tem um mandato, né, Lucas? E como é que é, né? Não só militar no Novo, vereador por 2 vezes em Balneário Camboriú, mas agora estar no Novo com mandato eletivo, defendendo as bandeiras do partido. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, professor, de estar aqui me expressando e colocando um pouco da minha voz em todas as casas aqui da nossa região, do nosso estado. É um desafio muito grande ser um mandatário do Novo. Primeiro porque muitas pessoas não entendem, não conseguem compreender a nossa ideia. Mas quando elas compreendem, elas entendem que nós estamos certos em evitar burocracias desnecessárias, combater leis inúteis, em fazer um trabalho de fiscalização, em ter um processo seletivo para contratar a sua equipe, em fazer um processo seletivo antes de entrar dentro do partido, né? Algumas pessoas ficam espantadas, mas isso deveria ser o óbvio.
né? Deveria ser o óbvio, né? Entendo que a grande maior parte da classe política hoje, se tocasse a forma como toca um governo, como toca uma prefeitura, eu tenho certeza que não seria do mesmo modo que tocasse a sua empresa. E a gente faz diferente. O Partido Novo ele tem N critérios para você fazer uma composição de equipe. A gente tem um posicionamento firme. Até hoje, o próprio nosso candidato a governador, Tramontim, ele comentou que a nossa bancada de deputados federais, a gente, quando assiste à plenária da Câmara, nós já sabemos qual é a posição deles quando entram no plenário. Porque a gente, de fato, não é um partido político travestido de uma ideia durante um momento e chega lá durante o poder e toma outro tipo de decisão. Então as pessoas sabem qual é a nossa posição. Um partido liberal, um partido que de fato defende as pessoas, que defende o livre mercado, defende as privatizações, né, tem zelo com o dinheiro público, não usa fundo eleitoral. Essas são todas as virtudes, né, a qualidade do nosso partido, e a gente prova isso todos os dias. Não é à toa, né, que o pessoal que é do Partido Novo veste a camisa com muito orgulho. Eu tô com a camiseta do Novo aqui com muito orgulho. Tenho a pulseirinha do Novo com muito orgulho. Liberdade, ficha limpa, honestidade e transparência. Isso mesmo, liberdade, ficha limpa, honestidade e transparência. São os baluartes aí que nos resguardam, né? São as nossas virtudes aqui do nosso partido, e a gente leva isso com muita seriedade, né? Inclusive até dentro do partido, um é fiscal do outro, né? Um é fiscal do outro. Então eu fico muito orgulhoso e, de fato, assim, a gente tem orgulho, e eu falo, o Partido Novo é o partido que o Brasil precisa. Doutora Odair Tramontim, quando a gente olha para essa luta, né, emblemática entre o Golias e Davi, que agora há pouco o Barbosa se referiu, você está concorrendo com candidaturas grandiosas do ponto de vista da estrutura partidária e do aporte financeiro do fundo eleitoral. Como é que é fazer campanha sem usar esse tipo de verba e enfrentando esse tipo de campanha, esse tipo de partido e de candidato? De fato, a desproporção material é muito grande. Mas você é, como eu, professor, e sabe que a nossa arma são as ideias. Nós acreditamos na força das ideias. Os professores vivem das ideias. E eu acredito muito que o eleitor, no momento, ele já está com um diferencial na apreciação. O eleitor brasileiro já está calejado. Né? Ele compra esperanças, não recebe as esperanças. E eu venho com essa credencial de que nós, do Partido Novo, já provamos que é possível o Davi vencer o Golias. Você esteve recentemente em Minas, né? Eu fui para Minas Gerais, fui lá conhecer o Zema para colher as experiências, ver de perto e comprovar aquilo que a gente ouvia pelas mídias, pela televisão, e inclusive ele pessoalmente. E eu voltei de lá energizado. Primeiro porque ele é muito melhor do que aquilo que parece. Ele é mais simples, até consegue ser mais simples do que aquilo que ele demonstra nos vídeos, nas entrevistas, enfim, nas manifestações dele. E fui conversar com todos os secretários. Eu fiquei 2 dias lá, almocei com ele, participei de reuniões, conheci a estrutura do governo de Minas, e eu pude perceber o que move as pessoas que estão fazendo parte do governo deles, né? Que são pessoas, como nós defendemos, pessoas bem-sucedidas, assim como ele, que estão entregando uma parte, um tempo da sua vida para fazer o bem. Ou seja, comprovou-se lá na prática que a composição das equipes de governo, através do currículo, através da trajetória, através da demonstração da sua capacidade de atuação, substituindo o QI de quem indica, das composições partidárias, dos arranjos, dos empreguismos circunstanciais, constitui uma grande diferença. Então eu conversava lá com o secretário de saúde, secretário de infraestrutura, secretário de educação, e percebi neles lá
aquela entrega verdadeira, aquele desejo de transformação. E aí a gente conversando com o cidadão comum, porque também fui ouvir fora da bolha, fala com o motorista do Uber, o atendente do hotel, e aí todos eles dizendo: o Zema recebeu um governo falido, terra arrasada pelo PT, que fez um governo desastroso, e em 3 anos e meio recolocou o governo de Minas na trilha da normalidade, do desenvolvimento. E um dado bem interessante é que o governo anterior recebeu investimentos na ordem de 10 bilhões, e ele, com a credibilidade, com a diferença demonstrada nesse tempo de governo, recebeu para Minas cerca de 241 bilhões de investimento. Por quê? Você sabe, o agente privado só coloca dinheiro onde ele sente segurança jurídica, seriedade de propósito, governo transparente. Então, para mim, foi revelador isso. E aí, quando eu voltei de Minas, fiquei uma semana com o Adriano Silva em Joinville. E aí consolidou tudo isso, porque em Joinville, em apenas 1 ano e meio, o Adriano fez grandes transformações, devolveu a autoestima a Joinville, que estava abandonada, era uma cidade triste, obras inacabadas. Ele, junto com a Rejane, fizeram um trabalho emergencial, ajardinamento da cidade, desburocratizando a cidade. A gente daí vê empresários dizendo, um grande empresário de uma rede de supermercado, dizendo que a média para conseguir um alvará de construção de um grande supermercado, uma rede que tem centenas de supermercados, na média em Santa Catarina é de 1 ano e 8 meses a 2 anos e meio para conseguir o alvará para construir com o seu dinheiro num terreno de sua propriedade para gerar empregos e riqueza no município. Por volta, repito, de 1 ano e 8 meses a 2 anos e meio. Em Joinville conseguiu em menos de 3 meses. Então isso demonstra que um governo pode fazer muito, que um governo pode transformar uma cidade. E eu, com esses 2 exemplos, né, me sinto realizado como cidadão e abalizado com aval para dizer ao catarinense que o Tramontim, sendo eleito governador, vai fazer o mesmo. Vai criar um ambiente de negócios, vai desburocratizar, vai enxugar a máquina pública, ou seja, vai deixar o empreendedor trabalhar. E deixar o empreendedor trabalhar significa que ele vai produzir riqueza, significa que ele vai gerar emprego. Porque daí as pessoas ficam falando: mas o Novo defende o empresário. Não, nós defendemos o pequeno, o trabalhador, porque quando você tem um bom ambiente de negócio, o empreendedor investe. Se ele investe, ele cria emprego. Se ele cria emprego, gera riqueza. Se ele gera riqueza, cria tributos, e esses tributos vão ajudar na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança pública. Então, o catarinense vai perceber que o pequeno Davi contra os grandes Golias fará a diferença para o estado de Santa Catarina, representará a mudança que o homem comum, que o catarinense deseja, e eu estou convicto de que nós iremos para o segundo turno e com chances reais de ganharmos o governo de Santa Catarina, porque o próprio Zema me disse lá: Tramontim, o estado de Santa Catarina é o estado que transpira Partido Novo. Porque aqui nós temos uma economia diversificada, aqui não tem nenhuma região pobre, né? Eu que ando o estado, você vai para o sul, é a pujança de uma economia baseada na cerâmica, né, no carvão. Você vem aqui para o norte, o metal mecânico, elétrico. Você vai para o oeste, o agronegócio pujante. Então, o Santa Catarina tem no seu DNA o Partido Novo. O catarinense é empreendedor por natureza, e por isso que nós temos essa convicção de que na hora do voto o catarinense vai dizer: nós merecemos um governo igual ao do Adriano, merecemos um governo igual ao de Minas Gerais, e por isso, com essa companhia do Barbosa, que é a nossa referência moral,
com o entusiasmo da juventude do Lucas, nós vamos levar essa nossa mensagem ao eleitor comum. Ô, Daí, eu conversava um pouco mais cedo com o grande professor Vil Barbosa, nós que já militamos na área e continuamos militando na área da educação, com o professor David Fleischer, que é um dos maiores cientistas políticos do Brasil, na minha opinião, e ele dizia que lá em Minas o fenômeno Zema é algo realmente impressionante, porque ele dizia, olha, o Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, ele foi eleito unindo as torcidas do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. Isso não é para qualquer um, ele era presidente do Atlético Mineiro. Certo. Isso não é para qualquer um. E o Zema está conseguindo enfrentar isso de peito aberto, e as pesquisas mostram, inclusive, uma possibilidade de vitória em primeiro turno. Sim. O que é o reconhecimento de um mandato, sem dúvida nenhuma. E mesmo quando os partidos apoiaram o Zema nessa construção de governo, apoiaram em cima dos projetos e não da troca de favores. Exatamente. Ô Barbosa, como é que você vê essa questão dessa possibilidade de ser o primeiro senador do Novo no Brasil? Porque o Novo tem 8 deputados, né? Inclusive, quando a gente vai lá no ranking dos políticos, no final do ano passado a gente acompanhou isso muito de perto, boa parte dos 10 primeiros colocados eram representantes do Partido Novo, em várias questões, economia do dinheiro público, em medida, em quantidade de proposições, em importância das proposições, em coisas simples como, por exemplo, a presença no parlamento, deveria ser uma coisa absolutamente natural e óbvia. Como é que vai ser chegar no Senado Federal? Aquele monte de raposa velha. Exatamente. Aqueles caras estão lá 40, 50 anos. Eu estou assim, ansioso para chegar lá dentro. Uma valentia moral que existe dentro de mim, reforçada pelo Estatuto do Novo, pelos filiados do Novo, porque não é Barbosa que está entrando no Senado Nacional. Será o Partido Novo com seus princípios e valores que vai colocar a sua presença naquele ambiente. Hoje nós sabemos que o Senado Nacional, ou Senado Federal, não executa a função para a qual ele foi criado. Na sua formação ali, não é? Ele deveria fazer o quê? Deveria fazer com que os 3 poderes ficassem equilibrados e respeitando-se na sua independência, não é? Hoje, não. O Senado Nacional, o Senado Federal, que deveria interpelar o STF com esses absurdos que eles estão cometendo atualmente, não o faz. Por quê? Porque os integrantes do Senado Federal estão comprometidos juridicamente, moralmente, criminalmente, dentro dessa estrutura que existe no poder. Então lá ninguém levanta a voz contra os ministros do STF. E vice-versa, porque a coisa lá é rabo preso dos 2 lados. Então nós temos que entrar nesse ambiente para representar a população brasileira. Cada vez que é levantado uma solicitação para arguições dos ministros do STF dentro do Senado Nacional, essas assinaturas não passam de 30. E são 81. Eu lá dentro certamente será o 31º. E nós esperamos que com essa entrada do cidadão que preza pelos princípios morais normais, não é nenhuma virtude não, é fazer o que tem que fazer. Nós poderemos fazer com que o STF recolha-se à sua função original, porque é uma instituição que ela é sagrada, tem que ser preservada. Assim como o Legislativo também deverá fazer a sua função. Não ficar ali trocando favores para todos os lados. E o Senado fazendo a fiscalização de todos os ministérios, de todas as procuradorias, fazendo isso de forma eficiente e não trocando favores como estamos habituados na política atual. A política atual parece uma cambulhada de caranguejo, quer dizer, está todo mundo grudado. Às vezes um caranguejo ali pode até ser bom, mas se vai puxar, ele traz uns 10 atrás. Então todo político que está fazendo essas coligações, hoje nós vemos, por exemplo, no cenário nacional, alguém que xingava um lá de ladrão, que dizia que aquilo não prestava, que aquilo era voltar à cena do crime e tal, está de mãos dadas. Então eles estão subestimando a inteligência do brasileiro. E em Santa Catarina, com o nível de acesso às informações que nós temos, com cidadãos independentes, com a economia horizontalizada, nós poderemos ser a referência para o Brasil. O Novo está aqui sim hoje. Nós temos o Adriano Silva dando os seus exemplos de realização do que é o Novo. Já temos o Zema dando exemplo. Onde entra o Novo, a aceitação é 80%, 90%. A população fica aliviada. Ela é lavada das suas decepções. Então,
essa sua pergunta me traz assim muita vontade, muita gana. Eu quero mais enfrentar esse pessoal sem dinheiro. Quando eu brinco muito que esse número 300 meu, que eu tenho, né, Barbosa 300, na hora de aplicar lá é Tramontim 30, Barbosa 300. E Lucas, que é 30888, né? Isso, a gente sempre tem sobrenome, né? Mas esses 300 aí eu brinco muito com aquele Leônidas, dos 300 espartanos, enfrentando aquele exército monstro do Dario, com milhares de adversários, aquela coisa que parecia muito desigual, mas não era. Porque esses 300 aí, eles eram selecionados, eles eram comprometidos com ideais, e é o que o novo é hoje. Nós somos poucos, mas nós somos 300 espartanos, simbolicamente muito mais hoje no Brasil, felizmente, que lutamos contra essas adversidades, que são esses monstros morais que estão nos incomodando ao partido e a todos os brasileiros que têm um pé no chão, que têm princípios morais sólidos, que trabalha, que paga impostos. Nós vamos representar o cidadão comum que está carente dessa necessidade e nós vamos preencher essa lacuna aí. Eu vou fazer uma pergunta pro Lucas, ele vai voltar depois do intervalo comercial, que você já tá aqui assim, ó. Tem que ir. Mas, Lucas, você tem uma experiência em Balneário Camboriú, você foi o vereador mais votado na última eleição. Mais votado em 2020. Já dentro do novo. Já dentro do novo. Eu quero já adiantar a pergunta, você responde na volta do bloco. Perfeito. O que você vai levar de Balneário, né, dessa experiência que você tem, já de um mandato e meio, né? 2 vezes eleito. Que experiência você vai levar para nossa LESC, para nossa Assembleia Legislativa, beleza? Beleza. Depois da hora que voltar. A gente estava conversando fora do ar aqui num outro papo bem bacana sobre política e o Barbosa citou alguma coisa que me acendeu aqui uma fagulha. Eu acho que a gente precisa convidar os candidatos ao Senado para essa sabatina também, viu? Porque esses a gente consegue oferecer condição de igualdade para todo mundo. Eu gostaria de entrevistar todos os candidatos a deputado federal, deputado estadual, mas não dá. São muitos. Mas eu acho que para senador, viu, Osmar? Vale a pena a gente pensar aqui em fazer uma sabatina também, porque é legal a gente ouvir quem vai nos representar em Brasília, né? E você que está me ouvindo agora de Balneário Camboriú, a gente tem uma audiência estrondosa aí. Somos a única rádio da região fazendo esse tipo de trabalho. Eu perguntei pro Lucas agora há pouco, Lucas Gotardo, que é vereador pelo Partido Novo em Balneário Camboriú, campeão de votos na eleição passada. O que ele vai levar da prática dele, aquilo que ele vive no dia a dia para a LESC? Certo, eu adoro essa pergunta porque eu sempre reforço para as pessoas, e é bom que as pessoas compreendam isso, que a atividade parlamentar ela é bastante restrita e limitada. Nós temos uma função bastante específica, que é fiscalizar, que é legislar e é representar as pessoas. Esses são os 3 pilares que sustentam a atividade de um parlamentar, seja no legislativo municipal, estadual ou federal. Mas quando se fala em fiscalização, uma grande parte da classe política ela fica submissa e tem uma relação promíscua com o poder executivo. Ou seja, eu quero dizer isso porque determinados vereadores da base do governo se submetem a votar simplesmente tudo favorável para não se indispor com o colega, ou para não se indispor com o prefeito, para manter uma meia dúzia de cargo, ou para ter os seus projetos aprovados, e aí fica uma relação promíscua, onde é criado um emaranhado de burocracias e a gente fica nessa quantidade de lei que o Brasil Chove tem. não molha. Se você perguntar para todo brasileiro, você gosta de burocracia? Ele vai dizer que não. Óbvio, ninguém gosta de burocracia. Aí você pergunta, o que é burocracia? Onde é criado? A maior parte da burocracia é criada dentro do poder legislativo, dentro das câmaras de vereadores, dentro das assembleias legislativas, dentro do Congresso Nacional. E aí, esse é o tipo de cultura que atrapalha a vida do brasileiro todo dia, porque nós temos uma fábrica de leis, uma fábrica de lei idiota, lei burra, sabe? E o brasileiro muitas vezes ele não percebe, por quê? Não acompanha o trabalho da atividade parlamentar. E é compreensível, porque é trabalho, tem família, tem sua vida pessoal, enfim, a gente delega, né, vota para delegar a responsabilidade de decisão para um parlamentar. Só que esse parlamentar ele está lá tornando aquele ambiente num balcão de negócio para defender interesses próprios. E eu estarei lá na Assembleia Legislativa fazendo o que eu fiz em Balneário Camboriú, em ler os projetos, em votar de forma coerente, em evitar leis inúteis, revogar as leis antigas
que já são inservíveis. Fiscalização. Quando se fala em fiscalização, parece que o vereador ou o deputado... Tá de perseguiçãozinha, né? Eu parece que tem que ficar vendo lâmpada queimada e buraco de rua. Isso isso é responsabilidade das secretarias de obras. O parlamentar pode fazer uma comunicação? Pode. Mas quando se fala em fiscalização por parte do Poder Legislativo, o que é? É pegar um contrato, olhar uma tabela orçamentária financeira, ver se o serviço está sendo entregue, está sendo bem feito, se de fato o dinheiro que está sendo repassado para aquele determinado setor ou para aquela secretaria está sendo distribuída de forma correta. Mas isso é cansativo, porque precisa pensar. E tem muito político que não gosta de pensar, porque fadiga a cabeça, né? Mas eu não tenho preguiça, eu sento, olho, estudo, coloco minha equipe para trabalhar, para entregar o melhor resultado para Santa Catarina. E eu sou prova porque eu fiz isso em Balneário Camboriú e eu quero levar isso para Santa Catarina. Ô Lucas, eu vou aproveitar que você deu essa resposta contundente. Quando a gente olha a nominata do teu partido, do Novo, para deputado estadual, a gente vê muita gente boa de voto dentro de municípios, né? Uhum. Eu consigo visualizar isso. Quando eu olho a nominata de uma forma geral, eu olho para Blumenau, eu olho para Joinville, eu olho para Itapema, com o próprio André Oliveira, eu olho para você em Balneário Camboriú, a gente percebe que daqui um pouco esses candidatos do Novo, somados, podem dar uma representação muito interessante na LESC. Tem uma meta? Vocês estão trabalhando com a eleição de 3, de 4 deputados? Como é que está sendo pensado isso e construído isso dentro do partido? Eu acredito que o Novo tem capacidade de fazer 3 estaduais. E eu torço para que faça no mínimo isso, porque eu sou o vereador em Balneário Camboriú. O Bruno Souza sofreu 4 anos. A pior coisa que tem é quando você é romântico politicamente e você está sozinho num ambiente hostil. E o Legislativo, eu falo, brinco, os meus colegas ficam bravos comigo, que eu falo que o Legislativo é selva, né? E de fato é uma selva. Ali o mais devagar voa. E estar sozinho é complicado, porque você precisa ter alguém para ser parceiro, para dividir tempo de fala, para se dedicar em cima das pautas, às vezes até pedir um conselho e tomar decisões em conjunto, né? Porque quando você se entra em um local corporativista, onde o interesse é exclusivamente pessoal e promíscuo, você chega querendo ser diferente, você muitas vezes é taxado de coisa que você não é. Inventam mentiras sobre você, fazem fake news, te deixam de escanteio. Eu, quando entrei no meu primeiro mandato de vereador, eu não era chamado para reunião. Pô. O meu apelido era Menino Lucas, não era o vereador Lucas. Não que eu quisesse que me chamasse de vereador, porque eu não tenho essa vaidade, mas o pessoal, Menino Lucas, vem cá, não sei o que. Tem que chamar o Menino Lucas, né, para reunião. Até hoje eu brinco, né? Às vezes eu vou em tribuna, eu falo, aqui o Menino Lucas quer usar a palavra, justamente com um pouco do tom de deboche, assim, para eles verem que eu sou muito mais que um menino, entende? E com o tempo eu fui ganhando respeito, fui ganhando espaço, porque quando vinham pra cima, eu ia o dobro pra cima. Beleza, quer me bater? Tudo bem, mas eu vou revidar. E eu revidava a altura e com classe, né? Com propriedade. Quando falavam que eu era incompetente, olha, eu acho que eu perdi a conta de quantas noites eu investi do meu tempo olhando o contrato, olhando coisas para achar algum tipo de irregularidades para provar que eu estava certo. E eu estava certo. E quando eu uso a tribuna para falar, é porque realmente eu tenho algo para falar. Porque tem muito político que vai para a tribuna para falar, fala, mas não diz nada, né? E isso a sociedade está cansada. A gente precisa ter conteúdo, tem que ter propriedade. E com o tempo eu tive uma evolução, um amadurecimento, ganhei meu espaço. Hoje o pessoal me respeita. Fica um pouco meia vez comigo, né? Eu sou meio isolado lá na Câmara de Vereadores, mas o pessoal me respeita. Quando eu levanto para falar, me escutam e refletem. Eu já mudei muito voto lá dentro da Câmara, já fiz muitos apontamentos com o pessoal. Cara, tem razão, mas eu não posso ir assim, porque senão o prefeito vai tirar meus cargos ou vou estremecer minha base. Eu já ouvi isso, né? É complicado. O governador aqui que tem a experiência na área jurídica, né? Eu já ouvi da boca de vereador que é advogado falando assim, o cara devia perder o OAB, né, quando fala isso.
eu sei que esse projeto é inconstitucional, mas eu vou votar favorável porque eu não quero me dispor com o meu colega. Cara, se mereceu alguém que não tem a 4ª série, alguém que não tem instrução, tudo bem, a gente até releva, mas vindo de um advogado formado que ocupa uma cadeira de um legislativo municipal onde foi otorgado o poder para ele tomar decisão pelas pessoas, o cara me fala uma atrocidade dessa, a OAB dele devia ser cassada, ele deveria nunca ser advogado e muito menos vereador, né? Eu quero aproveitar e vou fazer a mesma pergunta para vocês três. Eu vou tentar contextualizar um pouquinho algumas situações aqui da nossa cidade, de Itapema. Itapema é uma cidade que está crescendo muito na área da construção civil, Adair. Muito, muito, muito. Boa parte dos empregos que nós geramos aqui no município vem da construção civil e boa parte do dinheiro dos cofres públicos do município vem da construção civil, de outorga onerosa e de tantas outras coisas. Ao mesmo tempo, por parte do Estado, a gente tem certas carências, né? Então, nos falta um hospital de qualidade na região. Infelizmente, Ruth Cardoso, Marieta, não suportam a demanda, não conseguem atender a demanda e os municípios são obrigados a construir hospitais próprios, talvez com baixa e média complexidade, para filtrar um pouco do que vai para o Estado, porque realmente existe hoje essa carência. Aqui em Itapema, doutor Daí, nós só temos 2 escolas estaduais. Nós temos carência de vagas em escolas estaduais. Nós temos prédios de escolas estaduais que estão absolutamente sucateados. Uma reforma, muito mais por pressão da comunidade do que por vontade do governo, chegou agora a uma dessas escolas, uma situação absolutamente complicada. Quando você cresce, no ritmo que nós estamos crescendo, aumentam também os problemas de mobilidade urbana, uma BR-101 que hoje já não consegue nos atender, nos comportar. Ao mesmo tempo, aparecem problemas relacionados à segurança pública, um efetivo policial que não chega na ponta do trabalho aqui, no cidadão de bem, no contribuinte. A cada ano, esse número inclusive diminui. Como ser governador, senador e deputado estadual e levar essas demandas para que elas sejam de fato resolvidas, né, numa região que hoje cresce exponencialmente como a nossa, mas a gente não tem, e eu desafio os políticos do Estado a me comprovarem que eu estou errado, a gente não tem o mesmo papel de representação na LESC, no Senado ou parte do governo do Estado. Muita gente aparece aqui para pedir o nosso voto, mas os nossos problemas se acumulam ano após ano. Falta como levar isso para a prática. O professor, e o que é curioso é que o Estado vive seguramente um dos melhores momentos de finanças públicas, né? Você tem acompanhado o governador Moisés se transformou no Silvio Santos da política, né? Ele faz o show do milhão, né? Quem quer dinheiro e distribui dinheiro a rodo por aí, né? E enquanto isso nós temos cerca de mais de 100 mil catarinenses em fila de espera de cirurgia. Nós estamos quase com um apagão de mão de obra, porque a nossa escola não está conseguindo entregar jovens aptos a enfrentar o mercado de trabalho que mudou, né? Hoje, só na área da tecnologia, segundo dados da Associação Catarinense de Tecnologia, temos cerca de 12 a 14 mil vagas com salários de ensino médio profissionalizante a partir de R$4 mil. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Então, nessa área da saúde, professor, que eu tenho acompanhado aqui em Balneário, o pessoal tem reclamado muito a questão do Ruth Cardoso, Itajaí, de Marieta, mas esse problema não é só daqui. Joinville enfrenta o mesmo problema com o Hospital São José. Chapecó está com um hospital ameaçado de fechar. Sim. E por aí afora. Eu acho que o principal problema é que se faz política na saúde. Esse é o diagnóstico que eu tenho. Se faz política. O que acontece? Um dos principais problemas dessa questão que envolve aqui a região de Itapema, Balneário Camboriú, é a mesma dos outros lugares, porque falta resolutividade. Falta resolutividade. E por que isso? Porque não se tem uma gestão feita de uma forma profissional. Você precisa identificar a vocação dos hospitais. Tem hospitais menores que precisam ser para pequena, para baixa e média complexidade. Você não precisa todo aquele suporte de UTI, que o Barbosa, que é médico, sabe. Sim. O hospital de alta complexidade precisa necessariamente de suporte de UTI. O que acontece? Os políticos, para agradar os pequenos e médios municípios, instalam UTIs
em hospitais de baixa complexidade e que ficam os elefantes brancos, porque não são utilizadas. Isso é uma realidade. Então você precisa ter alguém na área da saúde que enxergue a floresta e não a árvore. Alguém que tenha uma visão do todo. E o Estado precisa tomar pé disso, por isso que eu não prometo nada, vou dizer, vou construir isso, vou construir aquilo. Isso é bobagem, você precisa criar um modelo disso. Primeiro, o governador precisa ter liderança para ir no governo federal e vamos atualizar essa tabela SUS, por exemplo, que hoje tem uma consulta R$10, por exemplo, que é uma coisa absurda. Então a gente precisa equacionar isso. E como é que você vai fazer isso, professor? É colocando como secretário de saúde não um político, porque o atual secretário, que era secretário, se licenciou para ser candidato a deputado estadual. Então significa que fez muita política durante o seu exercício. Então eu sempre digo que para você ter uma gestão eficiente numa secretaria cujo orçamento é mais ou menos 5 bilhões, você precisa ter um CEO da maior qualificação. Mas eu vou botar um médico. Não é porque é médico, porque entende de saúde, que ele vai entender de gestão. Precisa ser alguém que entenda de gestão. De alguém que consiga enxergar todo o sistema e resolva esse sistema de acordo com as práticas médicas. E uma coisa que nós vamos ter que enfrentar na carne é essa questão da execução da saúde por meio próprio. Nós temos, através de servidores, nós temos através de OS, que são as organizações sociais, e tem através dos hospitais filantrópicos. Esses dias eu fiz um cálculo, o cálculo me foi apresentado pelo Hospital São José de Criciúma, que enfrenta os mesmos problemas, que custo de um leito de administração direta custa R$43 mil, Barbosa. Se for por uma OS, custa R$32 mil. Se for um hospital filantrópico, custa R$12 mil. Então, qual é a política adequada? Nós temos que investir nos hospitais filantrópicos, que têm tradição, que tem já uma trajetória, tem uma capacidade instalada, que com um pouco de dinheiro você consegue muito resultado. Vou dar um exemplo. Blumenau é a única, sou de lá, posso falar com autoridade, é a única região do estado que não tem nenhum hospital público. Nenhum. E tem seguramente a melhor medicina do estado. E o Hospital Santa Isabel, que é o hospital de melhor qualificação para transplante, por exemplo, no mês de junho, eu estive lá essa semana, deixou de fazer 7 transplantes, porque não tinha vaga em UTI. E diz o diretor, se eles me dessem aqui mais porque a UTI funciona em 10, para ela se viabilizar, 10 leitos, para você aumentar, não adianta botar 2, 3, botar 10. 10 leitos de UTI, que tem em hospitais da região sem utilização, eu conseguiria entregar muito mais. Então é preciso que a gente tenha esse olhar, de uma profissionalização na gestão. Por isso que eu, como governador, vou colocar no meu secretariado só pessoas qualificadas. Não terei políticos fazendo gestão. Porque o político faz política. Eventualmente pode ser um político que tem capacidade de gestão. Você precisa colocar pessoas certas nos lugares certos. Isso é pressuposto de gestão pública. A mesma coisa na educação. Até esses dias o secretário de Educação era um deputado do PMDB. Nesses arranjos que o Moisés fez aí para sobreviver, para não ter impeachment, colocou um secretário do PMDB. E nós temos hoje em Santa Catarina, o que me envergonha muito, eu sou oriundo da escola pública, o nosso IDEB é 3,8 na escola pública, gastando 7 bilhões em educação, enquanto na escola particular está em 6,1. E os professores da educação pública receberam aumentos, então eles acham que você melhora a educação dando aumento para professor. Sim, mas isso é pouco, não é suficiente. Nós precisamos trazer a educação para o século XXI. Eu sempre digo que nós temos o professor ou a escola analógica e o aluno digital. Hoje o aluno é o aluno polegar, que eu chamo. O aluno está ali no celular. Então você precisa atualizar a educação. Nós temos um êxodo de abandono no segundo grau perto de 20%.
Então nós estamos jogando fora talentos, porque esses meninos não se sentem atraídos pelo estudo. Então o que o Partido Novo vai fazer se o catarinense nos eleger? Fazer gestão. Nós precisamos enfrentar o problema da infraestrutura. Santa Catarina, professor, é preciso que se diga, tem 1,14% do território nacional, é o 6º PIB, e nós temos seguramente a pior infraestrutura do Brasil. Nós só temos uma única grande rodovia duplicada, que é a 101, e há mais de 10 anos está sucateada da Grande Florianópolis até a divisa com o Paraná. E a gente não vê nenhuma alternativa. Então o Partido Novo entende que se o Estado perdeu a capacidade de investimento, o governador tem que ter coragem de dizer, nós vamos fazer concessões. Porque eu prefiro hoje pagar um pedágio numa nova rodovia do que demorar 4 horas para ir de Blumenau a Florianópolis para fazer 130 quilômetros. Os empreendedores do norte do estado, da região de Mafra, me disseram esses dias que para levar mercadoria num caminhão grande lá da região de Rio Negrinho, São Bento do Sul, até o porto de São Francisco, a velocidade média de um caminhão é de 25 a 30 km por hora, professor. Voltamos à era das carroças, porque uma carroça bem conduzida faz uns 15, 20 km por hora. Eu ando de bicicleta, faço média de 20 km por hora. E nós estamos com os caminhões fazendo isso. Então nós estamos brincando de fazer gestão. E o curioso, para encerrar, é que os meus concorrentes são pessoas que estão há 40 anos na política e vêm agora nos debates dizer, eu vou entregar serviços para Santa Catarina, vou recuperar a malha rodoviária, vou recuperar a saúde, vou fazer educação de qualidade. Eles estão há 40 anos no poder. Pode ver que os principais oponentes, com exceção do Moisés, que se abraçou com o PMDB, que daí é 50 anos de profissão de política, todos eles estão aí na gestão há décadas. Então, se o eleitor quiser uma novidade, essa novidade se chama Partido Novo, se chama Tramontim, porque se você quer resultados diferentes, você não pode continuar fazendo as coisas do jeito de sempre. Se você quer resultados diferentes, não pode eleger os políticos de sempre. 30. Meus amigos, nós estamos com quase 50 minutos de entrevista, que é o que a gente tem feito com praticamente todos os candidatos. Então, eu vou pedir para a gente caminhar para o final. Já vou aproveitar e vou fazer o agradecimento aqui a todos vocês por essa visita, pela contundência das falas. Eu acho que a gente não está aqui enquanto rádio para fazer pedido de voto para nenhum candidato, mas a gente ouve certas coisas de políticos que vêm aqui, a gente diz assim, cara, é muito demagógico isso. E quando a gente ouve essa essência de quem está fora da política, mas ao mesmo tempo quer se colocar na condição política para fazer algo melhor, é muito isso do que a gente quer. A gente quer a prisão após a segunda instância, a gente quer que a lei da ficha limpa funcione, a gente quer que o governo gaste aquilo que tem, a gente quer pessoas qualificadas e técnicas. E não falando de partido político ou de candidatura, o bom eleitor, o bom cidadão, ele quer isso funcionando, né? Então, vai chegar um tempo, certamente, no Brasil, em que a gente vai fazer a escolha política a partir desses princípios, né? É o que a gente tem que acreditar. Porque tem muita gente, tem muita família, tem muito político que está nessa seara da política há 40, 50, 30 anos e muito pouco entregou para a sociedade. E um país que tem muito para crescer, um Estado que tem mais ainda. Então, Barbosa, eu queria agradecer a você por essa visita aqui ao Jornal da Cidade, segunda edição. Vamos montar aquela sabatina com os candidatos ao Senado para você vir aqui também. Lucas, parabéns pelo trabalho lá em Balneário Camboriú. Eu sei que muita gente que está ouvindo aqui agora acompanha o teu trabalho por lá também. Eu também trabalho em Balneário Camboriú. Tive recentemente, inclusive, numa conversa ali com alguns vereadores e sempre muito destacado. O menino Lucas ficou para trás, certamente, porque as pessoas respeitam muito hoje as suas falas lá na cidade. Odaí, sempre muito bem-vindo aqui no Jornal da Cidade, segunda edição. Agradeço a Jamile por mim, querida. Tô te enchendo o saco, né, Jamile? Um abraço bem grande para você, mas tá aberto o espaço para vocês sempre que quiserem. Muito obrigado, foi um prazer enorme, é uma satisfação. Lembrando às pessoas que o Partido Novo, por não usar fundão eleitoral, é nesses momentos que a gente se coloca numa condição de relativa igualdade, professor. E eu queria dar um último recado para os eleitores para dizer que se nós usássemos aqueles quase 5 bilhões que somar de fundão eleitoral, que será gasto em 45 dias, nós faríamos muitas rodovias, nós construiríamos hospitais aqui em Itapé,
Itapema, em Balneário Camboriú, em Itajaí, em toda a orla. Podia botar um hospital, fazer um hospital de verdade e um de reserva, né? Porque é dinheiro que não acaba mais, a gente não sabe nem dizer o que dá para fazer com tantos bilhões. Eu tenho um cálculo que daria para fazer 25 mil leitos de UTI, professor, e gente morrendo. Então esses políticos que usam o fundão eleitoral estão matando gente. E o eleitor que está me ouvindo, na hora de votar, separe o joio do trigo e veja que nós do Partido Novo, que não usamos fundão eleitoral, que defendemos profissionais na política e não políticos profissionais, nós merecemos a atenção do eleitor, porque nós somos farinha de outro saco, professor. Nós queremos que o eleitor grave isso. Nós somos farinha de outro saco, porque nós entramos na política para servir e não para ser servido. Nós não queremos que a política permaneça como uma profissão, como um negócio, que infelizmente é o que nós temos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos os ouvintes e até uma próxima oportunidade. Lucas tem um recado. Eu quero pedir para os ouvintes da rádio que nos sigam nas redes sociais, seja pelo Facebook, pelo Instagram, nos sigam, acompanhem o nosso trabalho, mandem mensagens, perguntem, tirem suas dúvidas, não fiquem com dúvidas, nós somos extremamente abertos a responder tudo e a todos, então por favor nos procurem. O meu é Lucas Gotardo, Luiz Barbosa, Odair Tramontim e aguardo vocês lá. Obrigado. Barbosa, meu querido, já trabalhasse em Brasília, na minha terra Já maravilhosa, saudade da minha terra, obrigado pela sua presença aqui também. E volte sempre que precisar. Vamos marcar uma sabatina com os candidatos ao Senado e você vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Vai ser um prazer. Muito obrigado. São 19h33. Agora você fica com Osmar Neto e o Cidade em Destaque. Cidade!